Abacuque capítulo 1, versículo 1 diz: o peso que viu o profeta Abacuque. Outra versão: sentença revelada ao profeta Abacuque. Palavra de Deus. O Senhor seja com todos nós, confirme as suas palavras, as suas perfeitas palavras, as que precisamos ouvir. E os que concordam, digam amém. Tome assento. O Senhor seja conosco. A sentença que Deus revelou ao profeta Abacuque. A Abacuque, o abraçador, numa etimologia mais profunda, aquele que abraça com entendimento. Esse homem Abacuque, nós vamos olhar para ele nessa noite. Nós vamos aprender algumas características de um homem avivado. Esse homem, ele é exemplo para nós. A Bíblia não fala muita coisa sobre ele, mas o que fala já é o bastante para a gente aprender a agradar a Deus. E este homem, no meio do caos, estava avivado. No meio do caos, não caiu, não foi levado na enxurrada do caos. Esse homem estava vivendo um momento muito difícil. O reinado, da Síria estava agora sendo passado, Os caldeus estavam tomando a Síria. E agora o reinado babilônico estava vindo. Estava um caos naquele lugar. O povo de Deus não tinha compromisso com Deus. E ele vai ficar perturbado com toda aquela situação, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa que é de Deus não folga com a injustiça. A pessoa que é de Deus, ela não tem paz quando vê a situação caótica no meio do povo, que é para ser um povo avivado, um povo cheio da presença de Deus, um povo alegre, um povo ordeiro, um povo de boas obras, um povo vivo, uma igreja viva. Então, quem é de Deus, ele não se conforma com muita coisa. E esse homem chamado Abacuque, ele estava com profunda angústia no coração, de acordo com aquilo que estava acontecendo no seu tempo. E as coisas que estavam para acontecer, que iriam piorar o tempo. Tem alguma semelhança com o nosso tempo de hoje? As nossas expectativas hoje não são muito boas, do ponto de vista de nação, do ponto de vista das coisas que neste país estão mudando e vão mudar, as leis, a forma, a justiça que afrouxa, não é? A gente vê tanta coisa, a injustiça reinando, e aí você que é justo, que é correto, não concorda com isso. Pelo contrário, você ira com certas coisas. Como pode ser isso? Um camarada que tem 400 anos de prisão decretado, julgado, agora está livre, e aqueles que nunca tiveram um processo estão presos. Isso é uma injustiça absurda. Independente de política, de partido, disso ou daquilo, independente, é injusto. E nós temos que ficar indignados com isso, não para entrar na carne e fazer besteiras, não, mas para nos mostrarmos cheios de Deus nesse tempo. Abacuque se mostrou cheio de Deus. Algumas características desse homem Abacuque, esse homem avivado, esse profeta que Deus revelou a sentença, que Deus revelou coisas para ele maravilhosas, que ele não quis profetizar as nações, mas quis consolar os fiéis, quis trazer revelações para o povo de Deus. E aí, uma das características do avivado, inconformado. A pessoa que é de Deus não se conforma com essas coisas.
Nós não vivemos de jeitinho, nós vivemos da verdade. Nós vivemos do que é certo, do que é correto. Para nós que somos de Deus, o sim é sim, e o não é não. Não existe meio termo. Para nós que somos de Deus, não existe o politicamente correto, existe o biblicamente correto. O que é de Deus. Então nós estamos inconformados com a nossa geração hoje. Como Abacuque estava inconformado com a geração dele. Esse povo vai continuar vivendo dessa forma desordeira, errada diante de Deus. Se nós queremos avivamento e o avivamento bíblico real, nós temos que mostrar indignação na nossa alma com o nosso próprio comportamento. Será que nós estamos sendo a igreja que o Senhor quer que sejamos? Por favor, responda. Estamos sendo a igreja que o Senhor quer que sejamos? Estamos sendo os obreiros que Deus quer que sejamos? As obreiras? Uma igreja viva? Nós estamos ensimesmados, voltados para dentro de nós mesmos, com os nossos problemas, com os nossos caprichos, com o que eu quero, com o que eu gosto. É se eu sou feliz, é se eu vou me dar bem, é se vai dar lucro para mim, é o egocentrismo reinando. Eu não me conformo com isso, a igreja não é isso. A igreja é imitadora de Jesus Cristo. A igreja ela tem que resplandecer Jesus, eu estou falando da igreja. A pessoa que ainda não se converteu é uma coisa, mas quem converteu tem a obrigação de resplandecer Cristo na sua vida e no seu testemunho de vida. E assim as autoridades que estão pregando nos altares, que estão pastoreando igrejas, que estão liderando vidas, estas autoridades hoje são responsáveis em trazer a verdade que a igreja precisa ouvir hoje. Deus não quer bajular ninguém. Deus não está, nós não estamos vivendo um tempo que Deus quer dizer para nós, vocês são cabeça e não cauda, não. Ele quer dizer para nós, arrependei-vos, convertei-vos, é chegado a hora de um avivamento para evangelização mundial. Tudo que está acontecendo no Brasil é porque existe uma igreja morta no Brasil. Não adianta pular, não adianta sambar, não adianta falar em língua estranha. Tem que mostrar diariamente a vida no altar do Senhor. Não adianta admirar, nós temos que nos tornar. Nós temos que ser a igreja que faz diferença, irmãos. 70 milhões de cristãos no Brasil. Onde está o sal dessa gente? Onde está a luz dessa gente? Porque a igreja é sal e luz. O que aconteceu na Coreia do Sul? 3% se uniram, hoje são 30%, porque se uniram. Nós precisamos de unidade. Nós não precisamos de entrar no Facebook e ficar divulgando escândalo dos outros, problema com os outros. O pastor falou isso, o ciclano falou aquilo, o pastor deitou. Agora tem a onda aí na internet, mostrando aí que um pastor tem 2 esposas, que estava não sei o quê, bateu na outra, e mais não sei o quê, escândalo um atrás do outro. É hora de nos unirmos, para sermos santos, para sermos corretos, para sermos de Deus. Não é ser melhor do que ninguém, mas ser a igreja. Nós não vivemos o que o mundo vive, nós não amamos como o mundo ama, nós não cremos em Deus como o mundo crê, nós cremos no Deus libertador, aquele que transforma, aquele que regenera. Eu não vou me conformar com essa geração. Deus tem uma geração de adoradores verdadeiramente, Deus tem uma geração de líderes verdadeiramente, Deus tem uma geração de obreiros verdadeiramente, Deus tem uma geração que vai se levantar, e a igreja vai ser conhecida como a igreja das boas obras, e vão ver Cristo na igreja novamente. Abacuque era inconformado. Versículo 2 a 4, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio.
Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ele está inconformado. Isso não pode acontecer, Senhor. Move, Senhor, responde o meu clamor, Senhor. Ele quer uma ação de Deus, eu quero uma ação de Deus nesse tempo. Essa igreja precisa se levantar, essa igreja precisa ser igreja santa, igreja sem mancha, sem ruga. Essa igreja precisa viver a unidade do Espírito Santo. Nós precisamos verdadeiramente, antes de falar em línguas, falar a língua de Deus na terra. Alguém vem comigo nessa? E esse profeta também, ele tinha uma característica maravilhosa de um homem avivado, uma mulher avivada. Além de ser inconformado, ele sabia onde buscar as soluções. Ele buscava as soluções em Deus. Ele não buscava na carne. Eu vou contextualizar, claro que lá não existiam essas coisas, mas eu vou contextualizar. Ele não buscava no Facebook desabafar. Ele não desabafava no Instagram. Ele não ficava postando nos grupos as suas falas incoerentes. Não. Ele buscava a solução em Deus. Se tem que ter uma solução, ela está em Deus. Sem Deus não tem solução para isso, não. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos solução para esse tempo. E ela já está pronta. E nós temos que ir buscá-la nas mãos de Deus, na unidade da igreja, no clamor da igreja. Deixa eu te falar, Deus está derramando nestes dias uma unção de clamor para a igreja. A igreja está recebendo um manto de clamor, Gadashamai. O Senhor está, eu estou falando, e tendo visões pela ciência do Espírito. Pessoas enrijecidas, duras, estão sendo trabalhadas e os joelhos estão se dobrando. E elas vão cair de joelhos diante de Deus, porque está chegando a hora que Deus está ordenando a noiva: se dobra, ajoelha, clama a mim, responder-te-ei. Arabaxa, caramai. A solução está nos quartos, a solução está nos montes, a solução está nas vigílias. A solução está em março, mergulhado em Jesus Cristo, nos jejuns, na oração e no clamor. É hora de buscar a Deus. A nossa resposta está em Deus. Deixa eu te falar, a resposta para a igreja está em Deus. A resposta para a sua família está em Deus. A resposta para o seu problema está em Deus. O escape para a sua vida está em Deus. Busque Ele agora. Volte-se para Ele agora. Dá um glória a Deus, vê se você consegue dar um glória a Deus. A solução não está no profissional, a solução está em Deus. A solução não está no advogado, não está no doutor, não está no especialista, não está no coaching. A solução está em Deus. Para o crente, só em Deus há a solução. Chega, basta. Pastor, o senhor está falando que eu não preciso buscar o médico. Estou dizendo que a solução está em Deus. Primeiro a gente busca Deus. Se Ele quiser nos curar através do médico, Ele vai nos dirigir a isso. Mas primeiro eu busco Deus. Primeiro é Deus. Primeiro não é quem aqui resolve o meu problema, é quem lá está disposto a resolver o meu problema. Abacuque, no capítulo 2, o versículo 1, ele disse: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei, quando eu for aguido. Eu vou para a minha fortaleza. Eu sei aonde encontrar Ele, como encontrar Ele. Você sabe encontrar Deus? Você sabe como encontra Deus? Eu vou me colocar na fortaleza. Eu vou cingir os meus lombos. Eu vou abrir a minha boca.
Eu vou clamar àquele que responde. Eu vou falar àquele que os ouvidos não se agravam. Eu vou falar àquele que a mão não se encolhe. Eu vou falar àquele que é o Deus dos impossíveis. Eu vou falar àquele que para ele não há nada demasiadamente difícil. Porventura haveria alguma coisa difícil para Deus? Não. Eu vou clamar a ele. Eu vou buscar a ele. E eu não cessarei de falar com ele. Ele mesmo disse para importunar os ouvidos dele. Quando a causa for justa, eu vou importunar os ouvidos dele. Ele tem resposta para mim. Ele tem resposta para mim. Eu vou me dobrar para ele. Ele tem uma resposta para mim. A sua resposta está em Deus. O homem avivado, ele busca Deus. Eu lembro quando novo convertido, comecei a ir frequentar a Adonep em Goiatuba, e 1494, se eu não me engano, o capítulo, ou 494, quando houve um escândalo, a obra estava acabada praticamente, ninguém quis pegar a obra, e eu novo convertido, e disseram, então nós vamos ter que acabar com a obra, porque ninguém quis pegar, não há ninguém. E eu novo convertido, meu coração pulsando, batendo forte. Eu disse, eu pego sem saber o que fazer, eu pego. Não tem ninguém não, eu pego. Disse, então estamos aqui, já jogaram. Como é que faz? Faz uma reunião, faz assim. Fui orar. Novo convertido, mas sabia onde achar respostas. Novo convertido, mas já tinha aprendido que o Senhor ouve a oração do justo. Carabanto, Rassamai. Aleluia. Fui buscar o Senhor. Toda sexta-feira nós tínhamos vigília. Ou era eu sozinho, ou eu e Ivon, as nossas esposas, às vezes sozinho e chorando. Um poço de lágrimas ficava. Até que um dia numa reunião, Deus levou uma missionária lá, a irmã Liduínia, que eu não conhecia, ela do Pará. E chegou lá e Deus tomou ela e disse, basta, tu já incomodaste os meus ouvidos, eu já respondi, tu verás que eu sou Deus, Sarassucamai, eu abro as portas para esta obra, aleluia. Antes dela ser usada por Deus, eu estava orando numa destas vigílias, e Deus me deu uma visão, de repente um jacaré enorme, muito grande, não sei se 3 metros, muito largo, vindo na minha direção, e quando ele veio, ele saltou para pegar no meu pescoço, e de repente apareceu um leão enorme na visão. Ele parecia ser feito de ouro, mas era de carne. A juba brilhava, resplandecia, e ele passou uma unha no pescoço do jacaré, e cortou o pescoço dele, e ele caiu assim bem majestosamente, olhou para mim e foi, aleluia, e ele disse, eu respondi a tua oração, e eu abri as portas para esta obra. Na outra semana tinha 20 casais a mais na Adonep, e nós evangelizamos. A sociedade de Goiatuba, o Edmundo Mendes do Prado, aceitou Jesus Cristo lá, e hoje ele serve a Deus, é o evangelista Edmundo, Abadacho Camadaia, aleluia. Quem estava clamando? Ninguém, só alguém que queria a resposta do céu. Você não precisa ter nome, você precisa ter coração. Você precisa derramar a alma. Quem está aí? Um fanico de barro clamando ao céu. Deus ama isso e Deus responde a isso. Aleluia. Aleluia. Esse homem também, ele tinha algo espetacular na vida dele. Ele tinha temor. Ele não era artista. Ele não fazia encenações, ele não queria aparecer, tanto é que ele aparece só para o livro dele. Mas ele aparece no cenário que precisava dele. Ele se apresenta só porque precisava dele. Depois ele vai desaparecer no mapa. Mas agora estão precisando de mim. É aquele que não quer aparecer porque ele tem temor.
Quem tem temor não quer espetáculo. Quem tem temor não quer aparecer. Quem tem temor, pergunta para Deus o que vestir, como vestir. Quem tem temor, pergunta para Deus o que falar, como falar. Quem tem temor, sabe se comportar diante do céu. Arabás, arabai. Este homem, ele disse: eu ouvi a tua palavra e temi. Eu ouvi a tua palavra, estou alarmado. Eu ouvi a tua palavra, eu estou aqui preocupado, porque ele ouviu a sentença de Deus. Irmãos, Deus está falando conosco nestes dias sobre a sua sentença. Oh irmão, olha para o litoral paulista, nunca caiu água como agora caiu. É inédito na história. Olha para os cataclismas, os terremotos que estão acelerados. Novamente na Síria, mais terremoto. Está tudo acelerando, as dores de parto, as contrações já começaram há muito tempo, mas agora elas estão mais perto. Está para nascer a criança. Urabandarai, quem tem ouvidos ouça. É hora de nos encher de temor. Os sinais na terra estão sendo derramados, os quatro cantos da terra estão experimentando os sinais de Deus. Eu estou falando, estou arrepiado da glória de Deus. A terra está dizendo: Jesus Cristo está voltando. Levanta a igreja, levanta a igreja, levanta a igreja. Você vai para as escolas de samba para dar uma analisada, todas elas ridicularizando Jesus. Jesus numa é preso, é pego como se fosse ladrão, na outra ele é subjugado, exaltado Satanás numa figura enorme. Será que não dá para ver que essa terra está sendo entregue na mão do adversário? Será que não dá para perceber que a volta de Jesus pode ser agora? Será que não dá para perceber? E se dá para perceber, onde está o temor e tremor das palavras de Deus e dos seus sinais? Cadê o temor? O temor não é medo, é um respeito profundo, mas temor gera medos. Eu tenho medo de perder Jesus. Ou você não tem? Se é bom, como não ter medo? Se é maravilhoso, como não ter medo de perder Jesus? Eu tenho medo de perder o maravilhoso. O temor provoca medo. Porque ele mesmo, Jesus, disse que eu tenho que vigiar. Vigiai e orai. Vigiai para que não aconteça isso. Vigiai para que não aconteça aquilo. A palavra é gregorel, no grego. Fique acordado, fique atento, não durma. É tempo de guerra, fique acordado, observe, olha, cinja os lombos, se prepare, vigiai, vigiai. O dia e a hora ninguém sabe. Vigiai, vigiai. Ele virá como um ladrão. Vigiai, ele virá como nos dias de Noé, quando todo mundo está pensando em casar e dar-se em casamento, pensando em si mesmo. Vigiai, vigiai. Ele virá quando ninguém espera. Vigiai, vigiai. Como Sodoma e Gomorra, ele virá. Vigiai, vigiai, vigiai. Igreja, onde está o temor desta vinda? Tem gente que nem a mente consegue trazer para a mensagem. Falta temor. Não adianta falar em línguas se não tem temor. Tem gente que fala em línguas e mente. Fala em línguas e olha para as pernas das outras, dos outros. Fala em línguas e não está nem aí com a sua família. Tem que ter temor. Respeito profundo a Deus. Ele está em todo lugar. Ele enche essa casa, mas a Bíblia diz que Ele enche os céus e a terra. Não há um lugar onde a presença dEle não esteja. Anã para baixo, cobanaia. Deus é um Deus que gosta de provocar temor.
Moisés, sobe o monte. Diga para o povo que não pode nem passar daqui para cá, que senão vai morrer. E o Moisés sobe, e a nuvem lá em cima, e trovoadas, e relâmpagos, provocando temor. É necessário, Deus conhece você, Deus conhece a mim. Se a gente perde o temor, a gente perde Deus. Por favor, diga se isso não é verdade. Qual que é o relógio para que eu saiba se eu tenho Deus, pastor? Temor no coração. Quando você passa a pecar, não confessa, vive a vida que escolheu confessar, viver, e ainda vive para estas coisas, perdeu Deus. Toda vez que estamos cheios de Deus e erramos, a gente quase morre angustiado. Verdade ou mentira? Então, quando não tem angústia, é porque o Espírito já entristeceu e se afastou. Temor e tremor da presença. Quem está aqui? O Todo-Poderoso. Quem é o dono da igreja? O Todo-Poderoso, que tem o poder de também mandar para o inferno a alma. Eu tenho que ter temor. Ele conhece a minha vida, Ele sabe tudo de mim, o meu deitar, o meu levantar, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Ele me conhece de dentro para fora e de fora para dentro. Eu estou diante dele nu, não tem como esconder alguma coisa dele. É hora de ter temor diante dele. As igrejas hoje viraram palcos de espetáculos, cenários de brigas. Por isso Deus primeiro, antes de curar essa nação, Ele quer curar a igreja brasileira. Nós somos ridicularizados lá fora por igrejas sérias. Vai lá na África e pergunta como que é. Chega lá na África e fala, ó, nós estamos orando por vocês. Não, vocês estão precisando da nossa oração. Vem cá, vem aqui ver a glória de Deus no nosso meio. No nosso meio tem pula-pula, tem show-show, tem espetáculo-espetáculo. Interessante, né? Alguém filmou não sei o que, mostrando não sei aonde, e dizendo, olha o povo aqui, o tanto que está alegre. Terminou o culto, mas eles estão aqui. Está todo mundo batendo na mesa e pulando e gritando. Mas eu não vi uma pessoa falando os mistérios dos céus. Onde Deus derrama, a glória chega. E não há uma algazarra. Adoração. Rendição. Aramanto, Rosiamai, Goramai. Deus está mostrando para nós coisas maravilhosas. É hora de nos encher de temor. Eu quero Deus, eu vou mergulhar em Deus. Sim, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. Os cultos que eu vou frequentar todos. Mas os que mais me verão são os de estudo bíblico, são os de oração, são os de busca. Eu quero Deus, eu vou mergulhar em Deus. Eu quero alcançar as revelações de Deus. Alguém está entendendo? Diga comigo, sem avivamento espiritual constante na minha vida, eu perderei aos poucos o repúdio ao pecado. A sensibilidade espiritual diminui. Quando nós estamos cheios de temor e cheios da presença de Deus, nós odiamos o pecado. Glória a Deus. Quem ama Jesus aqui de verdade? Quem é que te toma Jesus? O pecado. O pecado é o único que nos separa de Deus. Paulo falou, quem nos separará do amor de Cristo? Não, o amor dele ninguém nos separa, mas o nosso pecado nos separa de Deus. Por isso que a inclinação da carne é morte. Voltou-se para a carne, morte.
Voltou-se para o pecado, morte. Isaías vai falar sobre isso clara e abertamente. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o vosso Deus. Então eu odeio o pecado. Porque o pecado tira quem eu amo. Eu quero Jesus. Então eu odeio o pecado. Fecha a porta na cara do diabo. Não minta nem para brincar, nem para proteger. Você é de Deus. Você é filho da verdade. Você é filha da verdade. A sua boca é santa. Os seus olhos são santos. As suas mãos são santas. Os seus sentimentos são santos. Nós somos do Senhor. Corpo, alma e espírito. Guardados irrepreensíveis. Em santidade para o dia da volta do nosso Senhor. Ramai Kodomasai, quem está entendendo a palavra? Quando o esfriamento toma conta, tudo volta ao normal. Tanto faz. Eu era exagerado. Mas eu era muito bobo. Mas qualquer coisinha me iludia. O dia que Jesus nos enche, nós amamos as coisas de Deus e odiamos as coisas do mundo que nos tiram de Deus. É instantâneo. E esse homem tinha outra característica. Ele era cheio de fé. Cheio de fé. Não é a fé que todo mundo tem, até o ateu tem fé. O ateu crê que Deus não existe. Tem uns que é à toa. Agora nós estamos falando de uma fé diferente. A fé que Abacuque está dizendo aqui no versículo 4 do capítulo 2. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Primeira coisa a destacar, o justo. No hebraico é sadik, que quer dizer a pessoa que está sempre promovendo a plenitude de vida na sociedade. Ele chega no ambiente e traz vida justa, vida correta, vida saudável. O ambiente onde ele chega, por causa dele, se torna saudável. Onde ela chega, por causa dela, se torna saudável. Olha, chegou a fulana de tal. Essa menina aqui é uma joia rara. Ela é de Deus. Olha, se tem alguém que eu admiro, ela. Eu não gosto de crente não, mas dessa aqui eu gosto. Por quê? Porque ela é justa. Ela brilha e resplandece vida correta. Alguém está entendendo isso? Os obreiros do altar estão entendendo isso? A influência, o sal chegou, a luz chegou, o resplandecer das boas obras para que os homens vejam, chegou, porque é justo, porque tem um caminho diferente, anda diferente. E agora acontece outra coisa maravilhosa, a fé nesse justo. O justo pela sua fé, o justo pela sua fé, fé é emuná, no hebraico, uma conduta que revela firmeza interior e se expressa numa atitude qualificada de sinceridade, fidelidade e escrupulosidade. Essa fé aqui não é a fé de crer que Deus vai fazer, é a fé de receber o discipulado de Deus. É de viver para agradar a Deus. Por isso que ela traduzida seria melhor neste versículo 4 de fidelidade. O justo pela sua fidelidade viverá. Que na viaru charamai, aleluia. Nesse tempo, Rosa Dias, missionária, que nós estamos vivendo, a igreja somente pela fidelidade viverá. Se não tiver fidelidade, não viverá. Se não tiver fidelidade, não resplandecerá, não terá força, não terá graça, não terá como perdoar. É pela fidelidade que viveremos. Nós, pela fidelidade, aleluia, alcançaremos mais graça de Deus.
Pastor, mas então pela minha fidelidade, eu compro Deus e compro a vontade de Deus? Não, quando você é justo, com esta justiça, você tem fidelidade automática para Deus. Arabagachuramai. Aleluia, aleluia. O Jó, ele era justo. Sadique. O testemunho de Jó era perfeito, diante dos homens e diante do céu. Deus falou: viste meu servo Jó, como ele é justo, fiel, temente. Não tem homem como ele na terra. E Jó era justo e tinha fidelidade. E ele tinha fidelidade sem um encontro. Só de ouvir falar. Mas era justo. Ele não separava o ser justo do ter fidelidade. Se eu sou justo, tem que ter fidelidade. Como que vai separar uma coisa da outra? Pode o justo ser infiel? Pode aquele que é fiel não ser justo? Siameses andam juntos. Se você quer Deus, seja justo e seja fiel. Seja justo e seja fiel. É isso que está faltando na igreja de hoje. Justiça e fidelidade no meio da igreja. Justiça e fidelidade. Deus quer avivar uma igreja verdadeiramente. Quando ela entender isso, ela vai andar em justiça e fidelidade. Justiça e fidelidade. Verão Jesus no nosso meio. Voltarão a ver Deus dentro da fornalha de fogo. Voltarão a contemplar Deus ali na cova dos leões. Voltarão a ver nos nossos rostos o resplandecer como de um anjo. É hora da igreja levantar. Pare de ficar escolhendo facilidade. É hora do aperto de Deus na nossa vida. O burilar de Deus está acontecendo. Ele está trabalhando conosco. Ele está trabalhando o nosso caráter. Ele está modelando as nossas vidas. Tem gente que vai espirrar, não vai gostar, não vai querer. Mas Deus continua trabalhando, lapidando, burilando. Ele está formando o caráter dele na igreja de hoje. É hora de levantar com caráter. É hora de levantar sendo justo e andando em fidelidade. Alguém entende essa palavra? Agora percebam, nós estamos conhecendo Abacuque num tempo difícil. E qual a outra característica dele? Ele se alegra no Senhor. E quando é que ele se alegra? Quando não tem fruto na vide. O produto da oliveira está mentindo. O caos está ali. O povo está injusto. O culto é frio, é morno. A fé do povo é distorcida. Olhe para cá, preste atenção em nome de Jesus. Você não pode ser essa igreja morta. Você tem que ser a igreja viva. Você tem que ser uma igreja viva. Escute isso pelo amor de Deus. Abra os seus ouvidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A causa da sua tristeza é a sua distância de Deus. A causa da sua tristeza é a sua distância de Deus. Me apresente alguém cheio de Deus que esteja triste. Agora olhe para a Bíblia e encontre as pessoas tristes tendo encontro com Jesus. É hora de termos a fé que Abacuque nos ensina, de andar com Deus, de estar em Deus, de ser fiel a Deus, de aceitar o discipulado de Deus. Peraí, o Senhor quer tratar conosco usando os caldeus? O Senhor quer tratar conosco usando a Babilônia, esse povo terrível, déspota, maligno, mas o Senhor quer fazer isso? Então seja feita a tua vontade.
Então seja feita a tua vontade. É assim que o Senhor quer? Assim será. Eu aceito o discipulado. Eu aceito o discipulado. Pode acontecer. E tem outra coisa, Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor, hein? Arabacubadai, Arabai. Por que você vai alegrar no Senhor, Abacuque? Porque a vontade é dele. A história é dele. O propósito é dele. É ele que está movendo na terra. É ele que tem o exército da Babilônia. Não é a Babilônia, é o exército de Deus. Ele está no trono. Eu me alegrarei no Senhor. Alguém entende isso? Pelo amor de Deus, tem uma reação aí, em nome de Jesus. O diabo quer que você fique, como os antigos diziam, amuado, parado, estagnado. A vida não presta, pastor. A vida foi ingrata comigo, pastor. A vida, pastor, eu não sei, parece que Deus não me ama. Aí começa aquelas conversas fiadas de quem não quer batalhar na vida. E vive dando desculpa. Para que ir no culto todo dia? Para que ir para a igreja todo dia? Para que igreja? Deixa eu te falar, a eternidade vai chegar e você vai chegar para ela. Você vai perguntar por que igreja todo dia? Essa vida vai passar e passa rápido. Aquela vida não vai passar, não passará. Viva esta preparando para aquela. Talvez Abacuque pudesse fazer uma introspecção, uma introspectiva, olhar para dentro de si e falar, peraí, é Deus que decidiu fazer isso. E eu sou dele. Eu vou me alegrar. Sabe o que? Quando Abacuque diz assim, eu me alegrarei no Senhor. A palavra no hebraico quer dizer, eu darei voltas em volta de mim mesmo. Olha a alegria. Já viu que esse cachorrinho faz assim? Que está feliz? Já viu que esse bezerrinho na estrebaria que sai pulando? Abacuque está dizendo, eu vou dar voltas, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou saltar na presença dEle, Ele é maravilhoso. Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que aconteça as misérias da terra, Ele está comigo, eu estou com Ele, Ele é o meu Deus. E aí o que acontece? Além dele se alegrar no Senhor, ele vive nas alturas. Ele diz no versículo 19, que é o último do capítulo 3. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deus vai me dar força. Assim como Ele dá as corças. E eu levantarei os meus pés e subirei as montanhas mais altas. Ele está dizendo coisas espetaculares aqui. Uma delas, o salmista no Salmo 42 diz assim, que a alma dele tem sede. Quando é que eu vou me apresentar diante de Deus? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele diz assim, assim como a corça... Assim como a serva, como a coça, suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti. Se tem uma narina bem afinada para achar água, lençóis de água da coça. Ela sabe. E a água fortalece ela, renova ela e dá força. Então quando o leão corre atrás dela, um predador corre atrás dela, ela procura para ver que direção está a água e ela corre para o lado da água. Arabacuxadai. E quando ela mergulha na água, ela... Ninguém pega ela mais. Outra coisa que ela faz, quando o predador vem, ela começa a correr para as mais altas alturas. E ela espera. E quando ela chega nas mais altas alturas, ninguém mais chega. Ela está protegida. Abacuque está dizendo, vou mergulhar em Deus.
e vou ser colocado num alto refúgio. Eu serei livrado por Deus. O homem avivado tem altura para chegar. O homem avivado tem água para mergulhar. O homem avivado tem vitória para contar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos e irmãs, internautas. Abacuque fez isso, mas muitos não fizeram. Então resta uma pergunta: o que é que você quer fazer a partir de ouvir esta palavra? Vai ficar reclamando da vida? Dizendo que a vida não presta, que a vida é ingrata, que Deus se esqueceu de você? Ou vai reagir? Ou vai levantar? Você acha que a sua história é difícil? Tem histórias aqui muito mais difíceis que a sua. Você acha que a sua solidão é muito dura? Tem gente com solidões piores que já passaram e já venceram. Você acha que o problema na sua casa é insolúvel? Que não dá para alegrar na sua casa? Abre os seus olhos, pelo amor de Deus. Você tem uma casa onde Deus ainda opera. Tem gente sofrendo porque não soube entender isso. Você acha que a sua solidão, porque ainda é solteira, porque ainda é solteiro, e é uma coisa terrível? Tem gente casado que matou a esposa, e tem esposa que matou o esposo. Contempla o Deus da história, confia no Deus da história, deixa Ele escrever a sua história. Se alegra em Deus nesta noite. É hora de avivamento do céu sobre as nossas vidas. Fique sobre os pés. Por isso a nossa campanha é temor e avivamento. Essa palavra, ela tem que entrar em nós e mudar as nossas atitudes. Porque ela é de Deus. Porque ela é trazida pelo Espírito do Senhor. Agora, irmãos, eu fico imaginando, para esse Abacuque ter essas qualidades tão especiais para tempos como este, como o nosso. Como foi o encontro deste homem com Deus? Porque o livro não conta. Ele já aparece pronto. Na época dele tinha muita gente apostatada, afastado, levando a coisa no banho-maria, servindo do jeito que queria servir. Mas tinha um homem chamado Abacuque, que tinha um entendimento, que foi abraçado por Deus. E ele deveria abraçar mais gente contando o seu testemunho de ter ouvido a palavra de Deus. Eu não sei, não imagino como foi o encontro de Abacuque com Deus. Mas uma coisa eu sei: Deus oferece esse encontro a todos nós. Não o encontro com uma entidade, não o encontro com um ídolo, ou uma ídolo, mas o encontro com o vivo, eterno e verdadeiro Deus. Ele já revelou a nós que quer esse encontro. A prova infalível, maior de todas, foi quando Ele enviou Jesus. Quando Ele enviou Jesus, o Pai estava dizendo: eu quero um encontro. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quando Jesus veio, Jesus foi a carta de Deus para a humanidade: eu amo vocês.
E eu quero ter um encontro com vocês. Quantos aqui querem um encontro mais profundo? Mais profundo. Eu quero, todo dia eu quero um encontro mais profundo. E aí Jesus vem, você quer um encontro com o Pai? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então escute bem, por favor, em nome de Jesus. Abandona tudo que tira Jesus do seu caminho. Simplesinho assim. O diabo, ele chega com propostas as mais tentadoras, como as tentações reveladas pela Bíblia, as 3 últimas, porque ele foi tentado os 40 dias, diz o texto de Lucas. Mas ele chega, se está com fome, 40 dias que não come, diga para as pedras se transformarem em pães. Ele não pode, o diabo não pode dizer, pedra se transforma em pães, toma aqui e come. Mas ele quer induzir a pessoa a errar. Então cuidado com as suas carências, porque em nome das carências levantamos argumentos que nos justificam perder Jesus. Não, mas eu tinha 2 meses que a minha esposa nem olhava para mim. Ah, mas o homem falou lá para mim o que o meu marido nunca me disse. Você vai ouvir de Satanás coisas que Deus nunca te disse. Tenha caráter. Deus chegou para você alguma vez e te disse, me sirva e eu te farei a pessoa mais rica da terra? Alguém aqui, Deus já falou isso? Mas Satanás já falou para muitos e fez. Você quer os homens mais bonitos, as mulheres mais bonitas? Satanás já fez propostas, as mais diversas e tentadoras. E dentro de carências, a pessoa está sendo humilhada, daqui um pouco ele oferece uma fortuna. Cuidado. Em nome de Jesus, cuidado com aquilo que você se encanta. Se renda com aquilo que você sabe, conhece, entende. Por isso, a oferta de Deus nesta noite para nós é um encontro mais profundo. Você está interessado? Feche os seus olhos. Kalamahin Toroshama Kinaramahitanamas. Deixa crescer no seu coração uma revolta com o pecado, contra o pecado. Dá um basta para essas ligações. Basta uma ligação e você esfria na fé. Dá um basta nisso de verdade. Pare de meio termo. É hora de mergulhar. É hora de alcançar os lugares altos. Os lugares altos para Abacuque não foi um lugar de riqueza, de fama, de fortuna, não. Foi um lugar de comunhão mais íntima e de proteção do céu. Daramashure kalamas. Daramanturi arabashurabakai. Fale com o Senhor. Em nome de Jesus, fale com o Senhor. Mas seja sincero diante dele, porque ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece os nossos corações, as nossas mentes. Ele conhece a nossa história, ele sabe tudo de nós. Laramacharamakai.
O acusador não está aqui, o Salvador está. O libertador está. O avivador está. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. É hora de alegrar no Senhor. É hora de exercer a fé. O justo pela sua fidelidade viverá. É hora de deixar essa inconformidade gerar em nós uma aproximação maior de Deus, com a sua justiça, com a sua vontade, com o seu. É hora de se render ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Alabacurobocomai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É hora de decisões sérias. É hora de decisões que agradam aos céus. É hora de decisões. Tomadas de decisões que nos tiram de buracos e nos levam para as montanhas. A vida não é ingrata, ela é uma oportunidade. Levanta e tenha fé. Quanto mais baixo, mais no fundo você estiver, mais Deus tem poder para te levar para as alturas. Reaja, reaja, perdoa quem tem que ser perdoado. Em nome de Jesus, perdoa, 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 perdoa. Abrace o novo tempo de Deus. Abrace a proposta de Deus. Abrace o futuro que Deus tem para você. Abrace graça, abrace vida, abrace de Deus tudo quanto nesta noite Ele te oferece. Os obreiros vão descer. O Mateus fica aqui, por favor. As obreiras. E nós vamos orar. É hora de quebrantar diante de Deus. Abacuque, quando ouviu a palavra, ele diz: ouvi e fiquei alarmado. Ouvi e temi. Então agora é hora de mergulhar mais. Não olhe para lados, olhe para o céu, olhe para dentro de você. Conquista de Deus, pelo amor de Deus, leva a sério. Leva a sério. Não tem nada nesta hora mais importante do que um encontro mais profundo com Jesus. Arabai, cobradácia. Aleluia. Mateus Frazão vai orar. E agora, quebranta. Deixa Deus agir. Deixa Deus mover. Unção e poder sobre os obreiros, sobre as missionárias, pastoras, sobre diaconisas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.